programa Nossa Terra de hoje você vai conhecer a história de Monsenhor Expedito, um sacerdote que marcou época na Diocese de Natal. Participou dos grandes movimentos da Igreja Católica, como a criação da Rádio Rural, da campanha da fraternidade, dos sindicatos rurais e da juventude católica. Nós fomos até o memorial, onde estão guardadas as obras e os pertences pessoais do padre que ficou conhecido como o profeta das águas. Conversamos com várias pessoas que conviveram com ele durante muito tempo. Você acompanha ainda uma entrevista exclusiva com o prefeito Naldinho de São Paulo do Potengi, que fala sobre a importância do padre na cidade, sobre as obras de sua gestão e a reabertura da fábrica de castanha, que vai gerar 350 empregos aqui na cidade. É agora no Nossa Terra. Monsenhor Expedito Sobral de Medeiros nasceu em 13 de dezembro de 1916. O povoado, que se chamava Caiçara, hoje São Rafael, celebrava o dia de Santa Luzia depois dos festejos da padroeira Nossa Senhora da Conceição. Na fazenda Serra Branca, onde a criação de gado ainda era pequena e as plantações se espalhavam ao longo do grandioso rio Piranhas, seus pais ergueram uma casa e uma família. Ele nasceu quando os trens começaram a apitar nos arredores de Mossoró, os bondes a trafegar até a deserta praia de Areia Preta em Natal e os ferros cruzarem o rio Potengi, dando vida à ponte de Igapó. Ferreira Chaves governava o Rio Grande do Norte, que acabara de ganhar sua 6ª Constituição. Naquele ano, a seca castigava o sertão. O centro de Natal foi tomado por agricultores. Eram os flagelados da seca trabalhando pesado na pavimentação da Praça Padre João Maria. O berço do Monsenhor Expedito foram as águas do rio Piranhas, que a cidade de São Rafael via passar silenciosamente, quase beijando os pés da igreja. O rosário de fatos da sua época e o cenário de secas e enchentes despertaram naquele menino o gosto por uma evangelização libertadora que pudesse libertar o homem do campo das terríveis secas. Mas foram suas idas constantes à igreja e começaram a chamar a atenção da sua mãe. E até que a mamãe começou a dizer: meu filho, você está gostando da igreja, não é que você quer ser padre, não. Você está sendo convidado para ir para o seminário, para ser padre. Mas não diga agora não, deixa para dizer amanhã. Está responsabilizando, né? Mas os olhares de minha mãe em cima de mim, isso na hora do café, dizia tudo, né? Não tirou os olhos de cima de mim. Aí eu sustentei o batente. Eu vou, não vou e tal. Foi no outro dia no café, disse: como é a resposta? Eu disse: eu vou. Disse: tem uma coisa, meu filho, você vai, mas não vai fazer da igreja um comércio. Ordenado em novembro de 1939, o jovem padre foi destacado para a cidade de Jardim do Seridó, São Rafael, depois Touros, até assumir, desde a criação da paróquia, São Paulo do Potengi. A paróquia de São Paulo do Potengi foi criada em 1943 pelo bispo Dom Marcolino Dantas, antes mesmo da cidade ser emancipada. A igreja é uma relíquia arquitetônica toda construída sem ferro e sem cimento, toda no tijolo e na caliça. As obras foram todas comandadas por Monsenhor Expedito Sobral Medeiros. Ele fez nascer a matriz e nela quis ser sepultado. Paulo, filho de Tarso, de Roma foi cidadão, em Damasco a conversão, em Listra apedrejado. Quando veio para esse lado e viu o povo daqui, disse: daqui não vou sair. És um chão abençoado, e aqui serei chamado São Paulo do Potengi. A paróquia ganhou o nome do apóstolo Paulo. Foi lá atrás, quando Bento Urbano contou ao padre Cícero do Juazeiro a história da cidade. São Paulo, disse o padre, é sinônimo de grandeza, força e coragem, e banhado por esse rio dá um belo nome, São Paulo do Potengi. O cenário do solo enxurricado, famílias deixando suas terras e suas origens fugindo da seca, e as águas que um dia destruíram sua velha São Rafael, ergueram e deram nome ao povoado e à matriz, e ao Monsenhor Expedito uma alma sertaneja, servindo de inspiração para a grande bandeira que abraçou. Em 1953, quando visitava uma comunidade rural, ele ouviu de um agricultor:
Monsenhor, tira nós dessa escravidão. O grito transformou-se em luta pela água, mobilização de autoridades, elaboração de projetos. Mas somente 40 anos depois é que foi criado o Programa Estadual de Adutoras através de uma lei sancionada pelo então governador Garibaldi Filho. O que realmente alimentava o Monsenhor Expedito, a sua alma, a sua vida, era a luta pela água. Esse plano de adutoras que está sendo executado, esse programa que está sendo executado, que já beneficia 600 mil pessoas, que já representa 800 quilômetros de tubulação. Bem, nós vamos conversar agora com o prefeito de São Paulo do Potengi, José Leonardo, mais conhecido por Naldinho, nesse clima de festa, de saudade que a cidade de São Paulo do Potengi vive, pela partida dos 20 anos do nosso querido Monsenhor Expedito. Esse programa é dedicado a ele. Prefeito, o que é que o Monsenhor Expedito representou ou representa para a cidade de São Paulo do Potengi? Monsenhor e São Paulo Potengi, vamos dizer assim, cresceram juntos. Ele, como diretor espiritual da população de São Paulo Potengi, até da região do Potengi, e também o município com a emancipação. São Paulo Potengi tem a cara de muitos políticos que passaram, que dirigiram, que administraram São Paulo Potengi, mas também tem um retoque especial das mãos e do pensamento de Monsenhor Expedito, tanto na área religiosa, como na área social, e também na área da estruturação da cidade, né? Ele era um sacerdote muito simples, recebia comitivas, pessoas do governo, pessoas da diocese, e sempre que chegavam, aguardavam aquele banquete com todo mundo, mas terminava comendo do pirãozinho, do feijãozinho branco com caldo do Monsenhor. Era assim? Foi, o Monsenhor era interessante, era muito simples e era muito expansivo e natural, né? Natural. Ele não se aperreava se o cara ia comer muito bem ou comer o que ele comesse. Então, quando realmente chegou essa comitiva com o bispo, que decidiu vir a São Paulo Potengi visitar, e ele disse: Monsenhor Expedito, ajeita as coisas aí que a gente vai receber um pessoal direitinho, não falta comida para eles. Pode deixar que a comida tem. Pode ficar tranquilo que eles não vão passar fome, não. E aí, quando chegaram em São Paulo Potengi, que vieram para cá do Monsenhor Expedito e tal, e conversaram bem muito, né? E na hora do almoço, aí aquela comidinha simples dele, né? O feijão branco com a farinhazinha, com a rapadurazinha, com o sucozinho que ele tomava de laranja. E a galera ficou olhando para a cara um do outro, né? E dizendo: e aí, Expedito, é isso mesmo? Eles: é isso mesmo. Naldinho, a chegada do Banco do Brasil também foi bem surpreendente, né? Porque São Tomé tinha uma representação política bem mais forte do que São Paulo Potengi, mas a argumentação do Monsenhor foi preponderante para a agência vir aqui para a cidade. Na época do ouro branco, né, do algodão forte, a cooperativa estava instalada em São Tomé. Mas aí, numa conversa, né, de Monsenhor Expedito com Rainel, para o banco vir para a região do Potengi, Monsenhor argumentou muito bem forte com ele e fez com que o Banco do Brasil viesse primeiramente para São Paulo Potengi e não para São Tomé. E o argumento mais forte foi: Rainel, você é um primo de Cortez Pereira, você tem condições de arranjar um Banco do Brasil para lá também. Deixe primeiro chegar isso aqui em São Paulo Potengi, que aí é uma cidade pequena, precisa de um atrativo para fomentar a economia, para ajudar. E aí lá você consegue também um banco tranquilamente, né? E aí, Rainel Pereira, na época, convenceu-se desse argumento e São Paulo Potengi recebeu o Banco Brasil em 85. Ele também se preocupava muito com a questão da saúde da população e foi um dos grandes responsáveis pela chegada, pela reivindicação do Hospital Regional de São Paulo Potengi. Ele trouxe exatamente o Hospital Regional, que hoje, ainda graças a Deus, está funcionando. Esteve numa situação muito difícil, mas agora o Hospital Regional de São Paulo Potengi está numa situação muito confortável, né? Hoje o Hospital Regional tem aí 2 médicos diariamente, 24 horas, né? Durante os 30 dias, desde outubro, que foi feito um termo de cooperação técnica com o governo do estado e 12 prefeituras da região, e nós estamos com essa felicidade, graças a Deus, conquistada do pronto atendimento funcionando normalmente em São Paulo Potengi.